Olá pessoal, professor Hélio Damasio aqui falando, Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde. Esse é mais um vídeo aqui do canal, no qual a gente fala sobre saneamento, fala sobre recursos hídricos, hidrologia, tudo que envolva água, né? Seja em melhor ou pior qualidade, nós temos aqui algum vídeo, né, correlacionado. Neste vídeo de hoje, o assunto vai ser infiltração e percolação de água no solo, dois componentes importantes do ciclo hidrológico, né? Algumas pessoas acabam misturando os conceitos de um ou de outro, né? Às vezes dizem que são sinônimos, mas existe, né, tecnicamente falando, uma diferença entre infiltração e percolação de água no solo. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar então sobre isso, componente muito importante, fundamental, principalmente para a manutenção das águas superficiais, né, em períodos de escassez, né? Quando a gente fala ali de vazão de base, né, fluxo de base, principalmente no período seco, no Cerrado Goiano, por exemplo, no centro-oeste brasileiro, a gente tem um período de seca muito acentuado e quem mantém a água, né, o que mantém a água, né, fluindo nos rios é justamente a água subterrânea, oriundo, né, de algum momento de uma infiltração e percolação dessa água no solo. Então a gente tem aqui duas figuras mostrando uma correlação bastante ligada, né, entre o escoamento superficial, né, uma correlação bem forte entre o escoamento superficial e a infiltração. E aqui nessa outra figura mostra o processo ali de percolação, uma percolação mais superficial e uma percolação profunda que em algum momento vai atingir algum corpo hídrico superficial, seja desde um oceano até mesmo, né, um lago, um rio e outro corpo hídrico de água doce. Tá? Então, nesta aula de hoje a gente vai falar sobre infiltração e percolação. Lembrando, né, deixando bem enfatizado aqui, que essa aula de infiltração e percolação é uma aula de noções gerais. Tá? Então, uma aula introdutória. Basicamente, todas as aulas aqui do canal, né, elas são basicamente introdutórias. É para você ter um primeiro contato, né, a primeira noção do que do que cada assunto aqui que a gente está trabalhando basicamente diz. Então, a partir dessas aulas introdutórias, dessas aulas básicas, né, que ela é bastante completa, bastante ampla, você pode então entrar em especificidade em alguns temas, temas e subtópicos também. Tá? Então, essa é uma aula geral e que ela tem muita correlação com uma outra aula aqui do canal, que é de águas subterrâneas. Então, deixo aqui a recomendação, forte recomendação. Esta aula sobre infiltração e percolação de água no solo, você tem que assistir ela em conjunto com a aula sobre águas subterrâneas. Se você assistiu a águas subterrâneas, beleza, aqui vai ter uma complementação. Se você não assistiu, vá lá no outro vídeo, né? 1 hora e pouquinho lá de aula, falamos bastante coisa sobre águas subterrâneas. Então, o que às vezes está faltando aqui complementa-se lá e vice-versa. Então fica aí a dica, né, muito importante. Às vezes, o professor não falou tal coisa, mas lá no outro vídeo, muito possivelmente eu falei, tá bom? Pois bem, então, dando início à nossa aula, nós já falamos aqui, tem vários vídeos no canal, né? Nós temos um vídeo falando só sobre precipitação, nós temos vídeo falando de infiltração, esse exatamente é o de infiltração, né? Mas nós temos vídeo falando de evapotranspiração, nós temos vídeos falando das águas subterrâneas, né? Nós temos vídeos falando da evaporação, especificamente separada, né? E também junto à transpiração. Nós temos outro vídeo ali que ainda vou gravar ali nos próximos dias falando de escoamento superficial. Então todo o ciclo hidrológico está sendo contemplado aqui nessas aulas. E aí hoje então nós daremos foco à infiltração, que é a passagem da água que caiu na superfície para a camada de solo, né? Nós vamos falar da infiltração, a diferença, né, da infiltração para a percolação. Nós vamos mostrar alguns testes, principalmente teste de percolação e teste de bombeamento, muito utilizado no processo de outorga de uso de recursos hídricos. Tá? Todos esses ligados a fluxo de água no solo. Falando do solo, pessoal, nós temos aqui, né, um perfil de solo. Esse perfil de solo ele é genérico, né? Ele não tem escala, não representa aqui nenhuma profundidade. Até porque nós temos solos com profundidades menores, solos com profundidades bem altas, né? Isso remete muito, principalmente, à idade do solo, né? Quanto mais profundo, teoricamente, mais velho esse solo, né, foi formado. Aqui então nós temos um perfil de solo em que basicamente todo solo ele tem lá, basicamente, né, minerais, tem matéria orgânica, tem micro-organismos, tem água, tem ar. Então a complexidade aqui de partículas, né, com variadas características
E as zonas, né, quando a gente fala de água no solo, basicamente a gente divide ali em duas zonas ou três zonas, né? A primeira zona é a zona não saturada, né, ou também chamada ali zona insaturada. Por que ela é insaturada? Porque veja aqui, ó, tem algumas partículas de solo, matéria orgânica, né, o que está em azul representa água e o que está em branco são basicamente ar, né, são espaços vazios. Tá? Então essa é uma zona não saturada ou insaturada. Lá no fundo, né, quanto mais profundo você chega, você perfura, nós teremos uma outra zona chamada de zona saturada, né? Que nós temos as partículas de solo, de minerais, né? de matéria orgânica, só que não há mais os espaços vazios, não há mais ar, tá? Não há, entre as partículas de solo, basicamente, se tem o preenchimento por água. Então nós temos lá embaixo uma zona saturada e mais acima uma zona não saturada. E no meio do caminho tem-se a tal zona capilar. Tá? Quando se atinge essa zona saturada, nós chamamos então de nível freático ou lençol freático. Tá? O lençol freático é justamente essa parte de cima, né? O início ali da zona saturada, início superior da zona saturada. Ah, professor, até onde se estende essa zona saturada? Ela vai depender de onde está a rocha impermeável. Tá? Então, geralmente tem uma rocha impermeável aqui embaixo que impede que o fluxo de água se estenda para baixo. Então, basicamente, no solo nós temos essas duas zonas, saturadas e insaturadas, e no meio do caminho ali uma zona capilar, tá? Bem próximo ali onde o que nós chamamos de nível freático. Outros detalhes eu coloco lá para vocês na aula sobre águas subterrâneas, depois confiram lá, tá bom? E aí, falando do que é infiltração, infiltração, como está apresentado aqui, ó, é a passagem da água superficial para a zona do solo. Seja a zona insaturada ou a zona saturada, porque pode sim ocorrer que em alguns solos não tem essa zona insaturada aqui, pessoal, tá? Então pode acontecer que essa zona insaturada não esteja presente nos solos. Por quê? Pode ser que a zona saturada ela esteja até lá em cima, tá? Quando, por exemplo, tem um brejo, quando está ocorrendo afloramento de água, né, onde tem uma região alagada, não se tem essa zona insaturada aqui. Basicamente todo o perfil do solo ele é saturado. Então, isso daí pode acontecer bastante. Então, esse processo de infiltração, né, é a passagem da água, né, pelas camadas do solo, da superfície, né, para o subsolo. E aí aqui a gente tem uma figurazinha aqui, um perfil, que geralmente, o que acontece? Acontece a precipitação, né, forma chuvosa, e aí, né, dependendo das características do relevo, do tipo de solo, entre outras variáveis que nós vamos falar nessa aula aqui de hoje, vai acontecer a infiltração, ou seja, é a passagem dessa água superficial, na maioria das vezes da chuva, que infiltra no solo. Essa infiltração ela pode ser acumulada, tá? A gente mede ela da mesma forma que a gente mede precipitação. Ah, choveu tantos milímetros. Nós podemos falar que infiltrou tantos milímetros também. Tá? Lembrando que milímetros corresponde a litros por metro quadrado. 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado. E da mesma forma que a precipitação, a gente também pode falar da intensidade de infiltração, que é milímetros por hora. O que mais importa aqui para a gente, no estudo da hidrologia, é essa intensidade de infiltração. Tá? Ocorreu a infiltração de tantos milímetros por hora. Que o que mais importa para a gente, da mesma forma que na precipitação, é saber em função do tempo. Infiltrou 10 milímetros, mas 10 milímetros num dia, infiltrou 10 milímetros em 1 minuto, né? Então a gente precisa ter essa referência de tempo. Então é muito importante que vocês deixem destacados aí na anotação de vocês, né, a infiltração que ela pode ser acumulada ou, né, mais importante ainda, a intensidade de infiltração que tem bem mais aplicações. Quando a gente estuda a infiltração, né, no ciclo hidrológico, a gente vai ter aplicação na engenharia ambiental, a gente vai ter implicações na engenharia civil, vai ter muitas implicações também na agronomia. Então, variados alunos, variados cursos vão poder utilizar esses conceitos, né, e precisa entender como que a infiltração se comporta. E ao longo dessa aula de hoje a gente vai falar sobre isso. Tá? A infiltração ela vai depender de alguns fatores, por exemplo, disponibilidade de água, tipo de solo, topografia, cobertura do solo e saturação do solo. Tá? A gente vai falar sobre cada um destes agora. Por exemplo, o mais claro de todos que é a disponibilidade de água, ou seja, para que ocorra a infiltração, precisa chover o suficiente para ocorrer a infiltração. Tá? Depende da precipitação líquida. O que isso daí nos indica? Que após a precipitação são vários os caminhos possíveis.
Quando chove, né, basicamente a água pode escoar pela superfície, a água pode evaporar, a água pode ficar retida na superfície também, né, o processo ali de retenção. A água pode infiltrar, então são variados os caminhos possíveis. Então, a quantidade de água que infiltra vai basicamente depender da lâmina de água que também que precipitou. Se chove pouco, a tendência é infiltrar pouco. Se chove muito, né, parte da água vai escoar, parte vai evaporar, mas parte vai infiltrar. Então, para que ocorra o processo de infiltração, é bem claro, é bem óbvio, né, há necessidade de uma boa quantidade, né, de precipitação. Por exemplo, naquela época ali que está uma seca danada, né, e chove lá, por exemplo, 5 milímetros, né, é uma quantidade muito pequena. Então, essas 5 milímetros basicamente nem vai filtrar no solo, vai servir basicamente ali para apagar a poeira, né, da superfície. Essa água vai ficar retida ali nas folhas, né, na vegetação, ou seja, não vai acontecer a passagem de água da superfície para o subsolo. Tá? Então, a precipitação, a infiltração, ela vai depender da quantidade de água que foi precipitada. Se precipitar muito, infiltra mais. Se praticamente não chove, né, então a infiltração ela vai ser limitada. Né? Isso é algo bem óbvio, mas a gente quer deixar destacado. Outro aspecto importante, e esse mais importante ainda do que o primeiro, é o tipo de solo. Tá? Dependendo do tipo de solo, se é um solo argiloso, se é um solo arenoso ou se é um solo que tem bastante quantidade de silt, né, e que cada um desses apresentam diâmetros das partículas, né, cada um tem seus diâmetros das partículas, a argila é mais fina, depois vem o silt e as areias são mais grossas, né, e tem variadas granulometrias de areia também. Pode-se incluir aqui também os solos com bastante pedregulhos. Cada tipo de solo desse daqui vai permitir com que mais ou menos água infiltre. Né? Por exemplo, um solo muito argiloso vai filtrar pouco, porque né, as partículas de argila são muito pequenininhas, né, e vai ter pouco espaço lá basicamente para a água infiltrar e fluir. Por outro lado, né, quando nós temos um solo ali que tem bastante areia, tem bastante cascalho, a capacidade de infiltração, né, desse solo é bastante elevada. Tá? Então, quando nós temos solos diferentes, basicamente, para mesmo evento chuvoso, teremos infiltração diferente. Então, o tipo de solo, né, para falar, olha, esse solo aqui é bom, esse solo aqui é ruim para a infiltração, vai ser necessário para qualquer estudo que vocês vierem fazer esse levantamento. Qual que é o tipo de solo que eu estou estudando? É um solo ali que tem muita argila, areia, silt, cascalho, o que é? Então, dependendo do tipo de solo, teremos infiltrações, taxas de infiltração diferentes. Outro aspecto importante que nós temos que analisar dentro da infiltração, né, dentro do processo de infiltração, do mecanismo de infiltração, é a topografia. Nós temos ali, por exemplo, aqui um perfil topográfico, né, de uma determinada região. Neste ponto 1, a inclinação ela é bastante elevada. No ponto 2, a inclinação ela é baixa, tem pouca inclinação, ou seja, uma planície. Então, no 1, nós temos uma encosta e no 2, uma planície. Se chover, né, aqui nessa região que aborde 1 e 2, o que vai acontecer? No 1, a tendência vai ser o quê? Favorecer o escoamento superficial, ou seja, vai infiltrar pouco e vai escoar superficialmente bem mais. No ponto 2, o que acontece? É o processo inverso. Como é mais plano, a tendência vai ser maior infiltração e menor escoamento superficial. Então, ou seja, a topografia do terreno vai influenciar no processo ali de escoamento superficial ou infiltração. Lembrando que, eu já falei anteriormente, quando chove são várias as possibilidades. A água pode escoar, a água pode infiltrar, a água vai ser absorvida ali pela vegetação, vai evaporar, vai evapotranspirar e por aí vai. Tá? Então a topografia ela é importante. Terrenos, regiões planas tendem a favorecer a infiltração, né, de forma mais acentuada, enquanto que quando nós temos áreas mais inclinadas, terrenos mais inclinados, a infiltração ela é reduzida. Tá? Só que, pessoal, a gente tem que levar em consideração todos esses fatores, né? Como eu já falei para vocês, são vários os fatores aqui, tudo junto e misturado. Tá? A infiltração de água em determinada região vai depender de todos esses fatores aqui juntos. Tá? E eles variam bastante. Então, não dá para falar assim que só a topografia influencia ou só o tipo de solo. É tudo junto e misturado ao mesmo tempo. O próximo parâmetro
esse sim também é muito importante, na verdade todos são importantes, mas o de saturação aqui, vocês vão ver que ele é bastante relevante. Por quê? Ele representa a quantidade de água que o solo suporta. Tá? O que é saturação? É o limite máximo de alguma coisa. Né? Eu estou saturado dessas aulas aqui. Né? Vocês devem estar saturados dessas minhas aulas. Ou seja, vocês não aguentam mais, né, determinada coisa. Então, o solo é basicamente a mesma situação. Quando o solo está saturado de água, ou seja, não vai haver mais infiltração. Se a camada saturada estiver até na superfície lá, ó, ou seja, não vai infiltrar mais. Ou a água sai, né, vai ter uma percolação mais profunda, ou não acontece mais infiltração. Então, solos saturados permitem baixa, né, infiltração e favorece o escoamento superficial. O que isso daqui quer dizer? A água, a gente pega lá, geralmente um solo, né, uma camada não saturada, vai chovendo, chovendo, infiltrando. O processo de infiltração vai preenchendo todos os vazios e quando todos os vazios do solo estiverem preenchidos, o que aconteceu? O solo estará saturado, ou seja, não permite mais infiltração. Vai atender o quê? O escoamento superficial. A água não entra mais no solo, então ela vai escoar. Então, basicamente é isso que nesse ponto aqui, nesse slide, nós estamos falando. Tá? Dependendo do evento chuvoso, as camadas de solo se tornam saturadas rapidamente. Tá? Porque vai ser basicamente ali um balanço. Se chove muito e o solo tem pouca capacidade de filtração, né, ele vai saturar muito rápido. Né, e aí a tendência é prover o escoamento superficial. Quando formos falar sobre escoamento superficial, né, das vazões superficiais, aí a gente entra um pouquinho mais de detalhes, né, a gente vai correlacionar um pouquinho mais a infiltração com o escoamento superficial, embora a gente já esteja falando aqui por vários momentos. Então, saturação do solo é muito importante. Aqui nós temos algumas figuras, né, nós temos essa figura aqui e duas imagens, dois gráficos aqui que mostram o processo de infiltração em função do tempo, em função de um determinado evento chuvoso. Tá? Então imagine esse perfil do solo aqui, né, que lá na camada de cima lá geralmente é uma camada insaturada, ou seja, tem solo, mas tem muitos espaçozinhos vazios. Aqui embaixo a camada saturada, né, e aqui embaixo a rocha-mãe, que eu falei para vocês, né, a camada impermeável. Então, temos a rocha-mãe, a camada impermeável, onde impede que a água flua mais para baixo, aqui o aquífero e mais em cima a camada saturada. Pois bem, e aí esse gráfico aqui, o que está representando? Ó, ele correlaciona a profundidade do solo com a umidade durante um evento chuvoso. Tá? Então, o que acontece aqui? Quanto mais para a direita aqui, né, mais para esse lado aqui da seta, maior a umidade. Então, durante o evento chuvoso, veja aqui a legenda, durante o evento chuvoso, nós teremos um solo ali com umidade maior. Tá? Na verdade, eu não sei se eu coloquei variação da umidade do solo em função da profundidade, antes e após eventos de precipitação, mas na verdade não é antes, é durante. Só mudar aqui rapidinho. Então aqui é durante o evento de precipitação. Então, durante a chuva, vamos imaginar que nesse solo aqui ocorreu a precipitação, tá? Ocorreu a precipitação, e aí o que vai acontecendo? Se é uma camada insaturada, vai infiltrando. Então, a umidade ali, ó, no início, né, nas camadas mais superficiais, bem próximo aqui às raízes das plantas, nós teremos uma umidade maior, porque é lá que está ocorrendo o quê? Né? A infiltração. E aí, quanto mais profundo se chega, nós vamos chegar aqui, por exemplo, no nível A, no nível B, a umidade ela vai reduzindo, né, porque o solo ainda não absorveu toda a água. Né? Lá embaixo, no nível C aqui, ó, a umidade vai voltar a subir porque nós teremos chegado ao aquífero. Tá? Então, esse gráfico aqui, pessoal, tanto A como B, representa as primeiras camadas, ó, do O até mais ou menos aqui no B, que é a camada insaturada. Na superfície da camada insaturada temos uma umidade maior e ela vai reduzindo porque infiltrou somente aqui na superfície. E aí o que vai acontecer? Nesse gráfico B aqui, ó, aconteceu uma diferença. Tá? Agora o evento é após a precipitação. Depois que parou a chuva, deu-se um tempo ali, o que aconteceu? A umidade aqui na superfície ela diminuiu, né, e aumentou nas camadas mais profundas. O que isso daqui representa? Qual que é a diferença do gráfico A para o gráfico B? Que a água que infiltrou na superfície foi para o fundo. Tá?
Então aqui basicamente de A para B está representando que a água que estava na superfície foi para o fundo, né? Por isso que o gráfico ele se comportou dessa maneira, né? Basicamente é o processo ali de infiltração e percolação de água no solo. A água infiltrou e está percolando, né? Está indo para o fundo até chegar aqui no nível de C, que corresponde ao aquífero mesmo, né? A zona 100% saturada, que não está representada aqui nem em A nem em B. Outro gráfico aqui que a gente pode fazer uma interpretação dele é a tal da capacidade de infiltração. O que isso daqui representa? Que com o passar do tempo, o solo vai perdendo a sua capacidade de infiltração. Durante o evento de precipitação, então, o que vai acontecendo? A capacidade de infiltração do solo vai reduzindo. Veja aqui, ó, eixo X o tempo, eixo Y a capacidade de infiltração. No início do evento chuvoso, ela era elevada. Com o passar do tempo, o solo vai saturando-se, né? Ou seja, a água vai preenchendo os vazios, ou seja, a capacidade de infiltração vai chegando à saturação. Então, esse I0 é a capacidade de infiltração inicial e esse IS é a capacidade de infiltração na saturação, ou seja, nesse ponto aqui, ó, saturou. O solo não aguenta mais receber a água de infiltração, né? A não ser que ele tem uma boa percolação, né, mais profunda, mas não é o caso aqui que a gente está estudando. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que a capacidade de filtração vai reduzindo-se até chegar a um valor, né, que nós vamos considerar como sendo a saturação. Tá? Não é possível mais infiltrar porque as partículas, os espaços vazios já foram preenchidos por água. Então, esse é o ponto principal que nós estamos falando aqui, saturação no solo. E aí a gente chega, né, a um dos últimos aspectos importantes quando a gente fala de infiltração, que é a cobertura do solo. Isso daí todo mundo já ouviu falar, todo mundo já de alguma forma já conseguiu, né, correlacionar isso à vida de vocês, que é em função do tipo, né, de cobertura do solo, se é uma área, se você mora numa área que tem muitas florestas, né, que tem mais jardim ou que tem bastante asfalto, a taxa de infiltração, a capacidade de infiltração do solo vai ser diferente. Tá? Por exemplo, se pegarmos áreas naturais, como florestas, ou até mesmo, né, os jardins, que não são naturais, mas são áreas verdes, todas elas possuem uma alta infiltração, ou seja, permite com que a água proveniente de uma precipitação infiltre no solo. Saia da superfície e infiltre lá no solo. Em contrapartida, algumas áreas antropizadas, como por exemplo os asfaltos das cidades, né, as vias públicas, né, áreas agrícolas, né, vocês às vezes acham que não, mas as áreas agrícolas elas são fortemente influenciadas, né, influenciam fortemente na baixa infiltração. Então, quando a gente compara ali um asfalto com uma área agrícola onde trator passa em cima, gado passa em cima, nós teremos então baixa infiltração dessas áreas. E daí a gente pode fazer, né, fazer ali uma espécie de um balanço hídrico, né? Lembra o que é o balanço hídrico? Corresponde ali, né, às entradas e saídas, né, de água em um determinado sistema que você esteja analisando. Se a gente pegar, por exemplo, essa primeira figura aqui, né, em uma área que ela tem cobertura natural do solo, né, o que nós temos aqui? Muita vegetação, nós temos muitas áreas verdes, ocorre a precipitação, o escoamento superficial aqui só 10%, a água infiltra em termos ali de 25% e tem uma percolação mais profunda de 25% também. Ou seja, né, boa parte, metade do que chove vai para o subsolo. Por outro lado, a gente começa então a cortar as árvores, começa a desmatar, né, e vai construindo casa, vai impermeabilizando, chegando até essa situação aqui, ó, essa última situação que a gente tem 75% a 100% da superfície impermeável. O que vai acontecer? Nós teremos elevado escoamento superficial, tá? E baixa infiltração. Comparando a área de vegetação nativa com uma cidade, por exemplo, que basicamente tudo é impermeável, o que nós temos? Na área de vegetação nativa, um escoamento superficial de 10%, enquanto que na cidade subiu para 55%. E a percolação, e a infiltração de água no solo e percolação? Se somarmos infiltração e percolação, deu 15%. Na área de vegetação nativa, foi 50%. Tá? Então, o que a gente pode resumir de tudo isso? Que o uso do solo, né, a forma com que o solo ele é utilizado pelas atividades humanas, sejam
né, nas cidades, nas áreas agrícolas ou mesmo, né, nas áreas naturais vão influenciar no processo de infiltração. E aí a gente traz eu estou falando aqui para vocês de florestas, né, e de áreas agrícolas, a gente traz essa figurazinha aqui que representa muito bem, né, a relação entre a vegetação, as áreas agrícolas antropizadas, né, e a taxa de infiltração de água no solo. Na primeira figura, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos uma área natural, né, raízes sugam a água e também ajuda a devolvê-la no solo, o processo de evapotranspiração. Então aqui tem-se um ambiente mais equilibrado nessa figura de cima. Com vegetação nativa, nós temos o quê? Menos escoamento superficial. Chove, escoa superficialmente, forma enxurrada apenas uma determinada parcela, igual nós já vimos no slide anterior. Por outro lado, infiltra muito mais, conforme o que nós vimos ali, ó, mais ou menos 50% da água que chove infiltra. E aí vai abastecer o aquífero, né, o lençol freático. E aí, o tempo de residência da água, né, nesse compartimento solo aqui é muito maior. Chove, a água fica por aqui perto, de onde choveu. Por outro lado, né, numa segunda condição, onde nós podemos caracterizar como sendo uma cidade ou mesmo uma área agrícola, né? Por que eu estou sempre falando de área agrícola? Numa cidade a gente, né, fácil de entender. Você vai lá, arranca as árvores tudo, impermeabiliza, coloca cimento, coloca concreto, né, coloca lá pavimentos, asfalto e tudo mais, você impermeabiliza tudo, constrói a casa em cima. Mas e na fazenda? Na fazenda a gente tem problemas similares, não tão impactantes quanto as cidades, mas podem acontecer bastante, né, bastantes impactos. Por exemplo, né, o peso ali de um animal de 500 quilos, 1 tonelada, compacta o solo, ou seja, faz o solo ficar com a baixa capacidade de infiltração. Né? Máquinas agrícolas passando por cima do solo também. Né? Algumas atividades de monocultura também dificultam, né? Porque monoculturas, né, como por exemplo cana-de-açúcar, milho, soja, tem raízes bem superficiais, enquanto que as árvores nativas têm raízes de 10 metros, 20 metros e às vezes até mais. Então, o tamanho das raízes influencia também no processo de infiltração. Então, numa área sem vegetação nativa, o que vai acontecer? Mais escoamento superficial, ou seja, vai formar mais enxurrada e vai infiltrar menos água, né, e vai ter uma maior perda de água por evaporação também. Ou seja, o tempo que a água vai ficar nessa região aqui é bem menor. Tá? Em cima não, quando tem uma vegetação nativa, a água ocorre a precipitação, chove, a água fica ali disponível, né, para todo o ecossistema por mais tempo. Em áreas agrícolas e áreas urbanas, o que acontece? Chove e logo a água vai embora, seja por evaporação ou seja por escoamento superficial. Daí então a necessidade de se incentivar, de se criar cada vez mais áreas de infiltração nas cidades. E da preservação também, né, principalmente do cerrado brasileiro. Por que eu falo principalmente? Né, porque a Amazônia ela tem, né, um determinado percentual bastante elevado, né, de áreas preservadas, mas o cerrado ele tem uma importância muito forte, né, que vai ser apresentado aqui no próximo slide, é que as principais bacias hidrográficas do Brasil, né, quando a gente fala ali em abastecimento da população, né, da maior parte da população brasileira, tem suas nascentes no cerrado brasileiro. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes, a importância do cerrado, ela pode ser descrita de acordo com essa figura aqui. Ó. A gente tem aquelas árvores pequenininhas, né, lá de 3, 4, 5 metros, e que parece pequena, mas né, o cerrado é chamado de floresta de ponta cabeça. A gente pegar lá uma árvore, for escavar e observar até onde que o sistema radicular dela vai, né, até onde que as raízes vão, vocês vão perfurar às vezes 3, 4, 5, 10, 20 metros, até atingir ali o aquífero. Tá? O exemplo mais claro de como o cerrado ele evoluiu, se desenvolveu, é na época de seca. A gente tem aquelas árvores lá bem pequenininhas, todas tortuosas. Você olha, né, tem 3, 4 meses que não chove e aquela árvore está toda vistosa. Vide, por exemplo, o ipê, né, que na época da seca ela se desenvolve e floresce, né, e encanta pela sua beleza. Mas a gente não observa, a gente não percebe, né, de onde essa vegetação retira a água. Tá? É através do seu sistema radicular a 20, 30 metros de profundidade. Então, as raízes profundas que fazem todo um emaranhado aqui, ó, de raízes, elas favorecem bastante o processo de infiltração. Como eu já tinha falado, ó, o sistema de monocultura tem raízes
possuem raízes muito pequenininhas, enquanto que as raízes do Cerrado brasileiro têm uma profundidade muito elevada. Essa profundidade aqui, criam-se vários canais que favorecem o abastecimento, a infiltração de água no solo e a percolação profunda. Tá? Então, o cerrado ele deve sim, né, ser estimulado sua preservação. Né? Hoje a gente tem menos de 50% do cerrado original, né, de acordo com dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mais de 50% do cerrado brasileiro já foi destruído, né, e transformado em monoculturas que não favorecem a infiltração de água no solo, mas sim favorecem o escoamento, né, ou seja, perda de água. Pois bem, o cerrado ele tem uma função ecológica, tem uma função hídrica fundamental, por isso a necessidade da sua preservação. Tá? E aqui então, falando do cerrado brasileiro, né, a gente tem lá o bioma amazônico, que não é o foco dessa aula, né? A gente está falando aqui basicamente do cerrado brasileiro e sua capacidade de infiltração. Esse cerrado brasileiro, né, nas 3 das principais bacias hidrográficas do Brasil nascem no cerrado. Tá? A gente tira a Amazônia, que nasce lá no norte, mas tem poucas pessoas na Amazônia, mas se analisarmos a bacia hidrográfica do Rio Paraná, do Rio Araguaia Tocantins e do São Francisco, a gente vai pegar uma quantidade de pessoas muito elevadas. Tá? Boa parte da população brasileira vive aqui nas áreas dessas 3 bacias hidrográficas, Araguaia, Tocantins, Paraná e São Francisco. E também, no Cerrado brasileiro, parte desse cerrado, né, abastece 3 dos principais aquíferos subterrâneos, o aquífero Guarani, Urucuia e Bambuí. Ou seja, dentro da área do cerrado nós temos 3 grandes bacias hidrográficas e temos 3 grandes aquíferos. Ou seja, quanto mais o cerrado é destruído, mais, né, ou seja, menor infiltração de água, menor alimentação dos aquíferos, menor alimentação das bacias hidrográficas nós temos. Então, é uma falta de inteligência muito grande, muito elevada, quando se procede ao desmatamento em áreas de cerrado, que basicamente são áreas de recarga dos aquíferos. Tá? Pois bem, dito todas essas informações importantes, nós vamos falar, né, como se mede então a infiltração. A medição da infiltração ela pode utilizar várias técnicas e também até mesmo aparelhos. Né? São vários aparelhos que vocês encontram aí às vezes no mercado, né? Encontram ali na literatura, né? Mas basicamente um dos mais famosos é esse daqui, ó, infiltrômetro de anéis. Vocês podem ver aqui, ó, né? São 2 anéis, tem um anel exterior, um anel interior, coloca-se lá no solo, você preenche, né, esses anéis, tanto interior como exterior, com uma determinada quantidade de água, vai ter uma régua aqui no meio medindo, né, e aí você vai depois colocar num gráfico, né, vai chegar num gráfico ali, ó, a taxa de filtração, que é dada em milímetros por hora em função do tempo. Então é possível, né, através desse equipamentozinho aqui, que chama lá infiltrômetro de anéis, tem uma régua, né, você vai medir com o tempo também lá, né, a taxa de filtração, e vai chegar num gráfico como esse. Esse gráfico aqui, por exemplo, está mostrando ali, ó, a taxa de filtração em 3 tipos de solo. O que está em verde é um solo argiloso, o que está em lilás é um solo siltoso e o que está em laranja é um solo arenoso. Perceba que a taxa de filtração em função do solo é diferente. Né? Isso que foi medido aqui por esse filtrômetro. E aí, né, basicamente o que diz? Né? O solo argiloso ele tem uma taxa de filtração mais baixa do que os outros tipos de solo, que é igual nós já falamos. Então, de forma geral, né, nós temos esse equipamento aqui, né, no comércio, para vocês adquirirem, para vocês comprarem, que indica, né, que permite que seja mensurado a taxa de infiltração em função do tempo. O que isso aqui está mostrando, esse gráfico, por exemplo? Né? Além das diferenças de infiltração de acordo com o tipo de solo, mostra também como que a taxa de filtração decai. Com o passar do tempo, ou seja, né, com o avanço ali de horas, de minutos, a taxa de filtração vai reduzindo porque o solo está sendo saturado até atingir um valor constante. Esse decaimento aqui faz alusão àquele mesmo gráfico que nós já falamos anteriormente, né? Que a capacidade de filtração do solo vai sendo reduzida até se tornar-se constante de acordo com a saturação do mesmo solo. Tá?
Pois bem, então aqui nós temos um infiltrômetro, aí depois vocês podem digitar aí no YouTube, né? Tem no Google, tem vários e vários vídeos, vários manuais que mostram, né, como que esse infiltrômetro funciona, mas ele é bem simples, tá? Como eu falei, preenche de água, vai medindo ali o decaimento, né, o rebaixamento desse nível de água que você preencheu em função do tempo até chegar ali num gráfico similar a este daqui, tá bom? Pois bem, neste momento nós vamos falar então da percolação. A infiltração, ela consiste então o quê? Né? A água saiu da superfície e entrou na camada subterrânea, entrou no solo. E a percolação? A percolação, basicamente, ela tem, né, dois tipos de percolação. Uma percolação mais superficial, que fica ali bem próximo à superfície do solo, né? E tem uma percolação profunda. Aquela percolação que eu disse aqui para vocês, ó, a água infiltra e vem aqui para baixo. Esse processo de escoamento da água aqui para baixo, nós vamos chamar então de percolação profunda, tá? Então, ou seja, a água choveu, né? A transferência, né? A passagem da água da superfície para o solo chama-se infiltração e o fluxo para baixo chama-se percolação profunda. Se o fluxo for mais horizontal, próximo à superfície, vai chamar-se também de percolação, mas uma percolação superficial. Então, nós temos uma percolação, né, o processo de percolação de duas formas, percolação profunda e percolação superficial. Né? Aqui a gente tem uma figura mostrando, né, ocorreu a precipitação aqui, a água infiltrou e depois veio percolando. As linhas, né, para onde a água vai? A água vai para o fundo, a água vai para a lateral direita, vai para a lateral esquerda, ela vai fazer, né, um zigue-zague. Para onde a água vai? A direção e a intensidade do fluxo vai depender das condições geológicas local. Né? Onde está a rocha-mãe? A rocha-mãe está a 20 metros de profundidade, está a 10 metros, está a 1 metro. Tá? Então depende da geologia do local, vai depender do tipo de solo. Olha, é um solo argiloso, então o solo argiloso vai tender o fluxo horizontal. Ah não, é um solo arenoso, vai tender um fluxo vertical. Então todo o fluxo, quando a gente fala em fluxo subterrâneo, a gente está falando em percolação, ou seja, o movimento, né, subterrâneo da água, né, logo abaixo do solo. Tá? E aqui nós temos essas variados comentários aqui. Ó, a água que infiltra no terreno forma uma rede de percolação subterrânea. Né? Se o solo ali, se o tipo a região geológica ali for formada por mais rochas metamórficas ou rochas porosas, né? O fluxo ele vai ser diferente, dependente de cada um desse tipo de formação geológica. Tá? O fluxo de água é desviado por camadas impermeáveis. Veja aqui, ele veio aqui para baixo, atingiu uma camada impermeável aqui, ó, alguma rocha, e então ele foi desviado. Quando ele aparece, né, em uma encosta, em uma montanha, ele basicamente forma uma mina, forma uma nascente. Tá? Então, todo afloramento de água superficial, todo afloramento, né, de alguma água subterrânea forma uma mina e tem um comportamento, né, basicamente parecido com isso daqui. Eu explico com mais detalhes na aula sobre águas subterrâneas. Tá? Como eu já falei para vocês, percolação pode ser profunda, né, atingindo o aquífero, o lençol freático lá embaixo, ou ser subsuperficial, bem aqui próximo à superfície. E aí todo esse fluxo, né, se ela vai ser para baixo, vai ser para a direita ou para a esquerda, né, isso daí é medido em termos de condutividade hidráulica, né, que representa a velocidade. Então a velocidade com que a água ela flui em um solo, se é uma velocidade alta, uma velocidade baixa, nós vamos chamar então de condutividade hidráulica. Veja aqui que a unidade é o quê? Espaço, né, no caso aqui centímetros, pelo tempo, no caso horas. Então espaço pelo tempo corresponde à velocidade. Então a velocidade no solo a gente chama então de condutividade hidráulica. A argila tem uma condutividade hidráulica menor do que a areia, né? Ou seja, a água nas partículas de argila é mais lenta, a velocidade é mais lenta. E para fazer essa medição, nós temos a clássica lei de Darcy. Tá? A lei de Darcy basicamente simula, né, estima a velocidade com que essa água percola nos variados tipos de solo. E aí temos alguns experimentos em laboratório, dá para fazer o ensaio ali, né, para saber, olha, a areia, né, aquele solo ali que é mais arenoso, ele tem uma condutividade hidráulica de tanto.
né? E aí então pode ser feito isso em laboratório ou pode ser feito isso também em campo, né, de forma direta. Em laboratório, né, tem-se um equipamento um aparato aqui bem similar a esse esquema. Tá? A gente tem uma tubulação, né, que tem um piezômetro montante, um piezômetro ajusante, e esse piezômetro ele, né, vai medir, vai nos dar a indicação da altura, né, altura de água aqui, né, do nível piezométrico. Você preenche, né, você preenche toda essa tubulação aqui com o solo, né, uma amostra de solo indeformada que você vai retirar. Então eu vou no local, tiro uma amostra de solo, preencho essa tubulação que está conectada aqui aos piezômetros e eu promovo a entrada aqui de uma determinada carga hidráulica. Então adiciona-se água, a água vai passar por meio dessa tubulação aqui e vai sair na outra extremidade. Tá? E aí a gente simplesmente joga as informações deste experimento nessa forma. Tá? O valor de A corresponde à área da seção da tubulação aqui. Né? Então, como a escala laboratorial, essa área aqui vai ser em função de um diâmetro ali de 200 milímetros, né? 150 milímetros. Então, o valor de A vai ser a área da seção de escoamento. Tá? O valor de L vai ser o comprimento da tubulação, né? O comprimento da tubulação aqui desde o piezômetro 1 até o piezômetro 2. O delta H vai ser a diferença de cota entre o piezômetro 1 e o 2. Tá? Então aqui mostra de 1 para 2, mostra o quê? A perda de carga. Tá? Então de 1 para 2 está perdendo carga ali no valor de ΔH. Então, ΔH corresponde à diferença de altura, que é a perda de carga, por L, né, vezes A. O valor de K é justamente o que a gente quer achar, que é o coeficiente de permeabilidade, ou seja, metros por dia, ou seja, espaço pelo tempo, ou seja, velocidade, condutividade hidráulica. Então, o valor de K é justamente o que a gente quer encontrar. E a vazão, né, a gente mede aqui na saída. Tá? A vazão é a quantidade de água que você está adicionando ali, né? E aí a vazão está passando pela camada de solo e sendo coletada aqui na outra extremidade. Aqui a gente mede a vazão. A gente mede a vazão na saída, tem todas as outras informações, simplesmente achamos o valor de K, né, que é o coeficiente de permeabilidade, ou também, né, que nós podemos chamar ali de condutividade hidráulica. Veja que é espaço pelo tempo, veja aqui que a unidade é espaço pelo tempo. Representa qual é a velocidade que a água flui por meio dessa amostra de solo. Tá? E aqui nesta figura nós podemos observar como esse mesmo experimento ele pode ser aplicado também em escala de campo. Tá? Você faz uma perfuração, só que é mais difícil, né? Faz uma perfuração de um poço A, né, mais acima, no nível topográfico maior, faz a perfuração de um poço B, e aí você vai medindo ó, o nível de A do poço A, nível de poço B. Então, a diferença de nível de água do poço A para o poço B vai ser o ΔH. Temos a distância, né, entre o poço A e o poço B. E dá para a gente também estimar qual que é a área, né? Qual que é a área aqui, ó, né? Distância de um para outro, qual que é a área do fluxo. Né? Se a gente pegar ali o valor de L, né? Multiplicar ali mais ou menos pela distância, o L já é a distância, né? Mas a largura do escoamento a gente vai ter então mais ou menos a área, né? E a profundidade também, se multiplicar aqui ó, a profundidade dos poços, a gente vai ter mais ou menos aqui a área de escoamento da água, né, de um poço A para um poço B. Pega todas essas informações, né, nós podemos então aplicar aqui a lei de Darcy, tá bom? Então isso aqui é possível ser aplicado, né, em escala real, porém bem mais difícil, né? Tem que perfurar um poço, tem que perfurar outro, tem que fazer essas medições mais distantes. O mais comum mesmo é se utilizar da lei de Darcy, né, em escala laboratorial, porque a partir disso, a partir de uma amostra indeformada do solo, você vai ter a condutividade hidráulica daquele ponto, tá bom? E aqui nós temos alguns exemplos, tá? Veja aqui, com solo que tem muito pedregulho, mais grosso, né? A condutividade hidráulica vai ser mais elevada. Quando o pedregulho é mais fino, a condutividade hidráulica reduz, e aí vai reduzindo cada vez mais, né, a condutividade quanto menor a granulometria. Por exemplo, a argila siltosa aqui ó, tem a menor das condutividades.
veja que ela é de 10 a menos 7 a 10 a menos 4 centímetros por segundo, ou seja, uma velocidade de escoamento, né, de fluxo de percolação muito baixa. Tá? Quanto maior a granulometria, maior o fluxo. Então a lei de Darcy ela serve basicamente para isso, para nos dar a estimativa da percolação de água do solo. E aí, pessoal, outra aplicação bastante importante da percolação é no dimensionamento de sumidouros e valas de infiltração. Tudo que a gente já estudou até agora tem muita aplicação lá para quem está estudando, quem é do curso de agronomia, para os agrônomos de forma geral, porque para fazer um bom projeto de manejo, de uso do solo, a infiltração ela é bastante importante. Então, quem é agrônomo estuda muito sobre infiltração, tem a necessidade de saber qual é a capacidade de filtração de água naquele solo que ele vai implantar uma determinada cultura. Para quem é engenheiro civil, é necessário entender o processo ali também de filtração, principalmente ali infiltração de pavimentos, principalmente construção, dimensionamento e implantação de sumidouros e valas de infiltração. Quem é engenheiro ambiental também é necessário entender, também é necessário para esse profissional entender sobre o processo de percolação de água no solo, fazer esse teste de percolação, para construir sumidouros e valas de filtração, principalmente para tanques sépticos. Tá? O teste de percolação, pessoal, que eu vou mostrar aqui para vocês de forma bem superficial também, tá? É de acordo com a NBR 13969 de 97. Então, se a gente pegar essa NBR aí, você vai lá no anexo dela, se eu não me engano é o anexo 1, tá? dessa NBR, vocês vão lá ter o passo a passo de como fazer um teste de percolação de água no solo. O que esse teste diz? Você pode ir lá fazer um buraco no solo ali com um trado de 150 milímetros. Então você vai lá, faz um buraco no solo com um trado, até a profundidade que você vai construir o sumidouro ou a vala de infiltração. E aí você vai proceder o teste. Esse teste ele nos diz que você tem que encher de água esse buraco, mas antes disso você coloca lá uma camada de brita, você vai saturar esse solo e depois vai fazer essa medição aqui, vai medir a taxa de filtração em função do tempo. Tá? Então vai ser a taxa de filtração em função do tempo, seja um buraco cilíndrico como esse daqui, ou um buraco, ou uma vala, do formato aqui retangular, ou quadrática. Então, basicamente essa NBR ela dá as diretrizes, 13969, dá as diretrizes de como o teste de percolação ele deve ser feito. Tá? Você vai furar um buraco lá, de maneira direta, ou você faz uma vala lá de 1 por 1 e depois dentro dessa vala você faz um outro buraquinho lá de 30 por 30, por 30 de profundidade, coloca brita, enche de água, satura o solo. A hora que o solo estiver saturado, você vai começar o teste, fazer o teste e fazer um gráfico como esse, indicando, correlacionando a capacidade de infiltração com o tempo. Tá? Então, na internet aí tem vários e vários vídeos, no YouTube, no Google, tem vários e vários vídeos que mostram ali um passo a passo do teste de percolação. Da mesma forma, como eu já falei, vocês podem consultar a própria NBR, um anexo A, que vocês vão ter detalhamentos aí deste teste de percolação. Quem vai precisar disso? Engenheiro ambiental, engenheiro civil, vão precisar bastante, porque vocês vão dimensionar, quem já formou, quem vai formar ainda, vocês vão dimensionar tanques sépticos, filtros biológicos, mas depois o esgoto vai precisar ir para algum lugar, esgoto de residência que eu digo, tá? Vai precisar de ir para algum lugar. Esse lugar onde o esgoto vai, que é uma forma ali de destinação final, geralmente são sumidouros ou valas de infiltração. Para dimensionar um sumidouro, tem que fazer esse teste. Para dimensionar uma vala de infiltração, tem que fazer esse teste. Se você não fizer, não vai ser aprovado no órgão ambiental, não vai ser aprovado no órgão de vigilância sanitária. Tá? Então, quem for mexer no sistema de esgotamento sanitário, com disposição final de águas residuárias no solo, tem que fazer sumidouros, tem que fazer valas de filtração e tem que fazer esse teste de percolação. Porque tem solo que não dá para colocar vala. Tem solo que não dá para colocar sumidouro. Se for solo argiloso, principalmente, pode esquecer. Agora, se for um solo que tem uma boa capacidade de infiltração, uma boa percolação,
e sim ele vai ser permitido, tá bom? Então é bastante importante que vocês tenham essa reflexão, que esse teste é bastante aplicado, né, à disposição de águas residuárias no solo, tá? E aí fica a critério, né, de quando você tiver a oportunidade de trabalhar, de fazer um projeto como esse, né, de disposição de águas residuárias, você recorrer a esta NBR. Neste momento, nós vamos falar então de águas subterrâneas e sua forma de captação. Tá? Porque eu não quis trazer essa parte do vídeo aqui para aulas de águas subterrâneas, até porque também ia ficar uma aula muito extensa, mas eu quis trazer aqui porque tem muito a ver com o assunto de percolação no qual nós estamos falando. Tá? Muitas e muitas pessoas, né, utilizam água subterrânea, muitas e muitas cidades, abastecimento de indústrias, áreas agrícolas, né? Tem muita gente que utiliza água subterrânea. Na falta de água superficial, o que a galera faz? Fura um poço. Né? E aí a gente vai ver aqui, né, como que a autorização, né, do uso de águas subterrâneas se dá. É necessário que se faça algum estudo, tá? Da mesma forma que há minutos atrás eu falei, ó, é necessário fazer estudo de percolação para que eu possa dispor o esgoto, né, no solo, é necessário também fazer esse estudo para retirar a água do subsolo. Porque eu preciso saber, olha, o meu aquífero, a água subterrânea que eu estou extraindo, ela consegue se renovar facilmente? E daí, né, a gente vai chegar no tal do teste de bombeamento, que é de fundamental importância nos projetos de outorga. Tá? Então nós vamos falar nesse momento de uso de águas subterrâneas, que nós temos alguns componentes básicos aqui. Você vai lá, fura um poço, né? Obviamente você não vai furar no trado manual, né? A não ser que você more perto de uma área ali bastante alagada, mas existem variadas empresas que vão lá, furam um poço para você, né, a 20 metros, 30 metros, 50 metros de profundidade, e aí possui algumas estruturas básicas, né? Todo poço ele tem lá a bomba, né, que é o que faz o recalque do subsolo, da água do subsolo para a superfície. Tem o tubo de revestimento, que é a tubulação que fica aqui nas laterais, ele é perfurado aqui na parte de baixo para evitar que ocorra desmoronamento. Tem o tubo aqui da adutora, né, que é o que faz o recalque. Tem alguns filtros, né, para evitar que entre muita sujeira, muitas partículas de solo ali, né, no ponto de captação. O revestimento do poço, né, essa parte aqui de cima, e nas primeiras camadas, né, esse tubo aqui de revestimento, na verdade da superfície mesmo, né, porque tem o revestimento do poço e tem o revestimento aqui da superfície. Temos o revestimento do poço, né, porque se não tiver essa tampa aqui na superfície, né, a forma de contaminação vai ser muito facilitada. Tá? Porque imagina aqui, ó, você vai lá, fura o poço e deixa a boca dele aberta. Vem uma enxurrada, cai água lá dentro, suja toda a sua água que você vai consumir. Vem um animal e defeca, vem alguém ali e joga alguma sujeira. Então, há necessidade de ter um revestimento aqui na superfície e também o sistema elétrico, né? Painel de comando, eletroduto, cabos, né? Todo o sistema elétrico aqui que vai mover a bomba. Tá? Então, aqui são os componentes básicos, né, que qualquer sistema de bombeamento, de uso de água subterrânea tem. Só que esse aqui não é o objetivo principal da nossa aula, não. O objetivo principal desse momento é falar do teste de bombeamento. Esse teste de bombeamento, pessoal, ele é exigido pelos órgãos ambientais. Você vai furar um poço na sua casa, você precisa de uma outorga, uma autorização do governo. Tá? A gente vai ter vídeos aqui no canal falando sobre outorgas. A empresa que você trabalha quer utilizar água subterrânea, então precisa também de outorga. Todo mundo que vem utilizar água subterrânea vai ter que pedir uma autorização ao governo, né? Vai ter que pedir o processo de outorga. E dentro do processo de outorga são necessários alguns estudos. Um desses estudos para captação de água subterrânea é o chamado teste de bombeamento. A maioria dos estados utiliza essa metodologia aqui, ó, da CPRM, que é o Serviço Geológico aqui do Brasil, né? Então, no estado de Goiás é de mesma forma. Tá? O estado de Goiás utiliza a metodologia do CPRM, enquanto que diversos outros estados também. Tá? Eu não conheço todos os estados do Brasil, mas eu posso dizer que em Goiás e boa parte dos estados brasileiros utilizam essa metodologia. O que é essa metodologia objetiva? Obter a capacidade específica do aquífero, que representa o quê? Metros cúbicos por hora por metro, ou seja, qual é a vazão que eu consigo retirar do aquífero em função de cada metro de aquífero. Tá?
Analisem aqui as unidades, ó, metros cúbicos por hora, é vazão. Tá? Quanto de água retira do aquífero? Em função de quê? De cada metro. Ou seja, qual seria ali, digamos, o que o aquífero consegue fornecer de vazão? O aquífero fornece muita água? O aquífero fornece pouca água? Né? E se eu aumentar a vazão, será que o aquífero aguenta ou será que ele rebaixa muito? Né? Eu posso tirar essa água de forma contínua? Se eu colocar uma bomba ali que funcione 10 horas por dia, ela vai aguentar? Então, basicamente, esse teste, ele diz, né, se o aquífero, se a água subterrânea aguenta a forma com que eu estou bombeando, tá? A vazão que eu estou bombeando. A gente tem dois níveis a serem analisados dentro do teste de bombeamento. O primeiro nível é o que a gente chama de hidrostático, ou seja, é quando a bomba está desligada. Então, primeira situação aqui, ó, quando você fura o poço, mas aqui, essa tracejada aqui representa o nível hidrostático, ou seja, a bomba não está ligada. Mesmo que tiver um sistema de bombeamento lá dentro, a bomba não está ligada, ou seja, o aquífero está lá nas suas condições normais. Quando eu instalo uma bomba e começo a fazer o bombeamento, né, retira-se cada vez uma determinada quantidade de água aqui, o que acontece? Ocorre um rebaixamento no nível do lençol freático. Né? É o que a gente chama ali de nível hidrodinâmico. Se eu aumento a vazão, o nível rebaixa. Se eu reduzo a vazão, o nível eleva. Tá? Então, o nível de rebaixamento do lençol freático, formando esse cone aqui, ó, que a gente chama aqui de cone de rebaixamento, ele vai ser função da vazão que eu estou retirando. Então, quanto mais água eu retiro, mais o nível ele vai sendo rebaixado. Tá? Então, eu vou tirando água e o solo vai, né, compensando aqui, ó, vai infiltrando, vai percolando mais água em direção ao poço que eu perfurei. Só que qual é o limite? Tá? Eu posso tirar o quanto de água eu quiser? Isso que o teste de bombeamento vai nos dizer. Eu preciso, dentro desse teste, mensurar 3 variáveis, tá? Eu preciso mensurar o tempo, então eu preciso de um cronômetro ali. Eu vou ligar a bomba e vou começar a medir o tempo. Ó, hora 1, hora 2, hora 3, hora 4 e por aí vai. Eu preciso medir também a vazão de captação. Então lá na hora que eu estou tirando a água, eu preciso medir vazão. Ó, quantos litros por segundo está dando agora? Quantos litros por segundo agora? E aí medir vazão em vários momentos. Então tempo e vazão. E a terceira variável que eu preciso medir é o nível do lençol freático. Olha, o nível hidrostático está a 10 metros de fundura. Olha, o nível hidrodinâmico depois de 1 hora está a 15 metros de profundidade. Está a 20 metros, está a 35 metros e por aí vai. Tá? E todas essas informações, tempo, vazão e nível do lençol freático, eu vou colocar dentro de uma planilha, tá? Como essa daqui que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. Então, vou medir o tempo, vou medir a vazão e vou medir o lençol freático em vários momentos ali do teste, tá? Pois bem, como eu meço o tempo, cronômetro, relógio, qualquer coisa. Como eu meço a vazão, tá aqui, ó. Uma das formas de medir vazão é pelo teste volumétrico, né? Pelo método volumétrico. Então eu coloco uma bomba ali, né? Eu coloco uma bomba lá, tá jogando água. Eu pego lá, ó, um determinado volume conhecido, um volume de 200 litros e meço o tempo. Olha, gastou 2 minutos para encher 200 litros. Então é 200 litros por minuto. Esse é um método volumétrico, né? Utilizado para medir vazão. Então o método volumétrico é o mais adequado para medir vazão. E o nível, né, do lençol freático, né, se ele está mais em cima, mais embaixo, eu meço geralmente por um equipamentozinho como esse daqui, ó, tá? Que ele tem um eletrodo lá na frente, né? É conectado aqui num cabo elétrico e lá na outra extremidade, né, eu tenho lá um aparato elétrico que tem um sinalzinho luminoso. A hora que o eletrodo lá da ponta chegou no nível da água, ele acende. E aí esse cabo elétrico aqui ele é todo graduado. Ó. Então tem as marcações aqui, 20 metros, 30 metros, 40 metros. Então chegou em determinada profundidade, ele vai apitar, né, e me indicar. Então geralmente se mede nível por um sisteminha parecido como esse, se mede a vazão por esse outro nível e o tempo geralmente por um cronômetro. E os intervalos de medição, o manual aqui do CPRM, que eu vou colocar aqui nesse manual, o link para esse manual aqui na descrição aqui do vídeo, ele nos indica a seguinte
os seguintes intervalos de leitura. Por exemplo, aí essa tabelinha aqui, pessoal, ela nos indica, né, também está lá dentro do manual da CPRM, qual é a periodicidade, né, para fazer a leitura. Por exemplo, do minuto 0 até 10, né, aqui está marcando 5, mas está errado. Tá? Do minuto 0 até 10, eu leio de 2 em 2 minutos, ou seja, liguei a bomba, comecei o teste, faço a leitura, né, de vazão, faço a leitura lá de nível. Então, 2 minutos depois, no minuto 2, meço o nível e meço a vazão. No minuto 4, no 6, no 6, no 8 e no 10. Cada um desses minutos, 2, 4, 6, 8 e 10, eu meço o nível e meço a vazão, né, do bombeamento. Depois, do minuto 10 ao minuto 30, vai ser de 5 em 5 minutos. Então, vai ser no minuto 10, no minuto 15, no minuto 20 e no minuto 25 e depois no minuto 30. Faço as leituras de nível e de vazão. E aí de 30 a 60 vai ser de 10 em 10 minutos, de 60 a 120, de 20 em 20 minutos e assim vai. Até chegar no minuto 800, né, a partir do início do teste, eu vou ler a cada 100 minutos, né, 1 hora, na verdade quase 2 horas, né, a cada quase 2 horas. Tá bom? Então 1 hora e 40 minutos, né, se meu cálculo aqui de cabeça não estiver errado. Então essa tabelinha aqui, né, é lá do próprio manual do CPRM que nos indica, né, o intervalo de leitura, né, um intervalo de leitura em função do início do teste. Porque nós vamos chegar, né, nós vamos ter a necessidade de ficar ali pelo menos 24 horas, tá? Não é um teste que você consegue fazer ali em poucas horas. Você precisa, né, chegar lá no local onde já está instalado o poço, ou vai ser instalado o poço ainda, né? Na maioria das vezes já está instalado, você vai tirar só a outorga para regularizar o sistema. Você vai precisar pelo menos 24 horas de ensaio, tá? E aí a vazão com que vai ser feito o teste é basicamente a mesma que você vai pedir o processo de outorga, tá? Você vai ter um poço lá, você quer regularizar ele, você está pedindo uma determinada vazão, né, no processo de outorga, então essa vazão vai ter que ser igual ou superior, né, a que você vai realizar o teste. Tá? A vazão do teste é igual ou superior à de outorga. E aí, medição constante de tempo, vazão e nível. E essa água, né? Aí pergunta, professor, mas o que a gente faz com essa água? Tá? Do balde aqui. A água tá caindo aqui a todo momento. Você pega ela e você tem que jogar numa distância superior a 25 metros do local do poço, justamente para ela não infiltrar, né, naquele local e entrar novamente no poço. Você tem que jogar ela numa outra localidade para que ela infiltre, né, a mais de 25 metros, pelo menos é isso que o teste de bombeamento, né, a metodologia aqui nos diz. Pois bem, e aí a pergunta que fica, né, quando é que eu paro o teste? Eu fico realmente só 24 horas? Eu preciso medir mais do que 24 horas? O que se costuma fazer? A medição mínima é de 24 horas, mas depois disso a gente tem que medir o tempo de recuperação. Então nós temos 2 estágios. Se vocês observarem essa planilha aqui, ó, desse lado da planilha aqui, está medindo-se o rebaixamento, ou seja, a bomba está ligada e o nível do lençol freático abaixando, 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 ou seja, está rebaixando. A gente vai medir aqui, ó, de minutos e minutos, de acordo com o tempo lá que eu passei para vocês, o intervalo, até chegar a 24 horas. Então, a gente vai medir 24 horas de rebaixamento. E aí, depois que passou as 24 horas, a gente desliga tudo e vai embora? Não, a gente precisa da segunda etapa, que é a recuperação do aquífero. O quanto que esse aquífero consegue se recuperar, ou seja, elevar o nível depois que eu parei o bombeamento. Então, na primeira etapa é rebaixamento, ou seja, bomba ligada, lençol freático abaixando. Segunda etapa é recuperação, ou seja, bomba desligou, o aquífero está subindo novamente, porque mais água está percolando, né, e chegando lá no poço. Então, 2 etapas, etapa do rebaixamento e etapa da recuperação. O rebaixamento, igual eu já falei para vocês, o rebaixamento a gente vai medir por 24 horas, tá? Enquanto que a recuperação vai ser medido por isso aqui, ó. A gente vai mensurar, né, vai parar de medir, na verdade, né, até o nível dinâmico atingir 90% do nível estático. Tá? O que isso daí representa? A gente vai aqui, ó,
a gente tem aqui mais ou menos o nível dinâmico, o estático, que é esse daqui. Hora que o nível dinâmico atingiu 90% do nível estático, a gente para de medir, tá? Olhando aqui embaixo em termos numéricos, vocês vão entender um pouquinho melhor. Aqui nós temos um exemplo, uma determinada planilha, né, que você geralmente preenche aqui com o nome do poço, o poço tal, né, localizado em tal cidade, né, quem está executando é tal empresa, né, a data que realizou o teste é tal, o nível estático é 22 metros, então antes de iniciar o bombeamento, né, você vai lá e mede o nível do lençol freático, está lá com 22 metros, e aqui outras informações, aquífero Serra Negra, né, o método de medição de vazão volumétrico, né, e outras informações que você vai preenchendo posteriormente, tá? Mas vamos medir, né, vamos ver o exemplo aqui em duas etapas. Primeiro do rebaixamento. Então, mede-se as horas, né, seus respectivos minutos. O ensaio começou às 7 horas da manhã de um determinado dia. Então, mediu no minuto 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6. Aquela tabelinha lá que estava sendo mostrada, que eu mostrei para vocês, é só uma recomendação. Tá? Isso aqui é só uma recomendação. Vocês podem seguir ou não. No caso desse exemplo aqui, ele não seguiu. Tá? Então, no minuto 1, quanto que foi o nível do lençol freático? Minuto 1, depois do bombeamento, foi lá, ligou a bomba, começou a contar. Um minuto depois, o nível do lençol freático estava a 30 metros, sendo que em condições normais estava 22. Tá? No nível estático, então, antes de ligar a bomba, estava em 22. Agora, depois que ligou a bomba, um minuto depois, estava em 30. 2 minutos, 34, 3 minutos, 36, 37, 38, 39, ou seja, o que está acontecendo? Né? Com o bombeamento, com a retirada da vazão Q, que é isso daqui, com a retirada da vazão Q, está tirando 28 metros cúbicos por hora, o nível do lençol freático está rebaixando. Aí vai até 7h50, 8, 10 horas, 17 horas, 20 horas, até chegar às 5 horas do outro dia, até chegar às 7 horas do outro dia. E aí, o que a gente, dado as 24 horas, a gente vai lá, o nível do lençol freático estava quanto? 62 metros de profundidade. O nível estático era 22. Depois de 24 horas, o nível chegou a 62, ou seja, houve um rebaixamento de 40 metros de profundidade. Tá? E a vazão ali, basicamente, ela não teve tantas oscilações, né? Ela começou ali com 28, ela acabou reduzindo para 25 e aí já estava ali, né, baixando de 24 metros cúbicos por hora. Por quê? Quando o nível do lençol freático vai baixando, a bomba vai perdendo também, vai perdendo potência, porque ela precisa ter uma... Quanto mais profundo, né, maior a perda de carga e aí a bomba vai perdendo ali um pouco da sua potência, tá? Então essa é a primeira etapa, que corresponde ao rebaixamento. Você liga a bomba, vai medindo o tempo, vai medindo vazão, né, vai medindo o rebaixamento. Depois das 24 horas, o que vai acontecer? Desliga a bomba. E aí nós teremos então a necessidade de medir a recuperação do aquífero. Então, 1 minuto depois de ter desligado a bomba, 2 minutos, 3 minutos, 4, 5, 6 e vai medindo, né, de minutos em minutos. Pode seguir novamente essa mesma recomendação aqui. E aí, junto ao tempo, né, vai se medindo, não tem mais vazão para medir, então não tem problema. Você vai medir só o tempo e o nível. Veja aqui, que 1 minuto depois de ter desligado a bomba, o nível estava 57. 2 minutos, 56, 55, 54, ou seja, veja que o nível do lençol freático está subindo, né? Porque quando desce o valor aqui, representa que o nível do lençol freático está subindo, porque esse ND é basicamente ali a profundidade. Então veja que a profundidade está sendo reduzida. A medição, né, tanto do tempo como o nível do lençol freático, né, tempo e nível do lençol freático, da profundidade, vai acontecer até, né, o valor aqui, do nível do lençol freático chegar próximo, bem próximo, né, cerca ali de 90%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, do nível estático. Na verdade, né, nesse exemplo aqui parou aqui em 43, né, mas o correto seria seguir, né, até chegar até esse nível aqui do lençol freático chegar próximo a 22. Tá? Aqui o exemplo ele parou e aí deveria seguir até lá na frente. A metodologia aqui do CPRM diz isso. Então, liga-se a bomba,
mede-se o rebaixamento. Desliga-se a bomba, mede-se a recuperação até chegar, né, no nível do lençol freático, bem parecido com as condições iniciais, né? Como isso daqui está nos indicando quanto que o aquífero ele conseguiu se recuperar, qual que é o tempo que ele vai gastar. Aqui já se passaram 720 minutos, né, e o nível do lençol freático ali recuperou-se só pela metade. E aí o que a gente obtém de todas essas informações, né? Basicamente todas essas informações? A gente vai chegar à tal da capacidade específica do aquífero, né? Se um aquífero ele for bom, o que é um aquífero bom? Né? Na verdade é uma palavra ali que nem tem muito sentido, né? Mas a própria metodologia lá do órgão ambiental do estado de Goiás, né, SEMAD, ela considera ali aquíferos bons e aquíferos pobres. Os aquíferos bons, né, segundo a própria SEMAD de Goiás, nos diz que a capacidade específica de um aquífero é boa quando tem-se valores, né, próximos a 3, né, ou superiores a 3 metros cúbicos por hora por metro. Ou seja, esse aquífero bom está fornecendo muita água. Ele fornece muita água e consegue se recuperar muito facilmente quando a capacidade específica ela é igual ou acima de 3. Quando um aquífero é denominado pobre, é porque sua capacidade específica está ali próximo a 0,5 metros cúbicos por hora por metro. Tá? Então, de acordo com a capacidade específica do aquífero, que a gente vai ver o que se trata aqui, ela pode ser classificada como aquífero bom ou aquífero pobre. Se o aquífero for bom, o órgão ambiental muito provavelmente vai te dar a autorização à outorga. Se o aquífero que você está fazendo o estudo ele for considerado pobre, então muito provavelmente o órgão vai te negar, né, vai te negar a determinada outorga. Tá? Como a gente mede essa capacidade específica, que é o objetivo lá do início, né, da nossa avaliação aqui. Com capacidade específica vai ser dado pela vazão a 24 horas. Então, o que é 24 horas? A gente volta aqui. Aqui, ó, 24 horas deu o quê? Tá? 24 horas deu aqui, 7 horas do dia seguinte. Qual foi a vazão? 23,80. Então aqui, ó, 23,80. E o valor de S às 24 horas, né? Quanto que foi o valor de S a 24 horas? Ó, 40,06. O que é o valor de S? S corresponde ao rebaixamento. Olha, 1 minuto rebaixou 8,8 metros. No minuto 2 rebaixou 12. Nas 24 horas, tá? Nas 24 horas rebaixou quanto? 40,06. Então, está nos indicando o quê? A vazão a 24 horas dividido pelo rebaixamento do nível do lençol freático às 24 horas. Tá? Então, você pega a vazão e divide por rebaixamento, teremos então a capacidade específica do aquífero, que é a vazão por metro. Tá? Valor com capacidade específica de 0,59 está bem próximo aqui de um aquífero pobre. Então, esse caso aqui, né, deste exemplo, muito provavelmente o órgão ambiental não vai querer oferecer, né, fornecer a outorga para essa vazão que está sendo requerida. Qual que é a vazão que se pediu aqui? 28 metros cúbicos por hora. Então, para essa vazão, o aquífero ele se mostrou pobre. Vai ser necessário reduzir essa vazão para que o aquífero não sofra tantas implicações, tantos impactos. Mas além disso, além de analisar a capacidade específica do aquífero, o órgão ambiental ele também analisa, né, essa segunda variável aqui, ó, que é o rebaixamento disponível. A fórmula aqui do rebaixamento disponível, né, o RD, rebaixamento disponível, é 60% de PC, que é a profundidade do crivo, menos o nível estático. Tá? O que é esse PC? É onde a bomba está instalada. Olha, a bomba aqui nesse exemplo está instalada a 118 metros de profundidade. Se vocês observarem aqui, ó, vai ter aqui algum lugar. O crivo da bomba está a 118 metros de profundidade. Tem um poço ali de mais de 100 metros de profundidade. Botou uma bomba lá a 118 metros da superfície e esse valor de 118 eu vou colocar aqui, ó. Tá? Onde a bomba então está instalada a 118 metros. O nível estático, o que é o nível estático? O nível do aquífero parado, antes do bombeamento. Então é 22. Jogando aqui tudo na fórmula, ó,
Então 60% do nível da bomba menos o nível do estático chega-se a um rebaixamento disponível de 57,6. Quando o RD, né, que é o rebaixamento disponível, ele é menor do que o ND a 24 horas, quanto que é esse valor? ND a 24 horas é esse segundo aqui, ó, que é 62. Quando o RD ele é menor do que o ND a 24 horas, mostra que o aquífero ele não é bom, tá? Ele não é bom também, ele rebaixa muito, né? A gente capta muita água e ele não consegue recuperar. Então, cruzando essas duas informações, né, com a capacidade específica do aquífero, né, próximo a 0,50 metros cúbicos por hora por metro, e um RD menor do que o ND a 24 horas, mostra que o aquífero não aguenta a quantidade de água que está sendo solicitada, né, nesse estudo. Né? Quanto de água aqui foi solicitado? Foi uma bomba aqui de 28 metros cúbicos por hora, ou seja, retira-se muito mais água do que o aquífero consegue suportar, ou seja, não será concedida outorga para o usuário do exemplo. Tá? Qual seria a solução aqui? Pedir menos água, né? Colocar uma bomba inferior com a menor vazão e a partir disso fazer o teste de bombeamento novamente. Tá? São muitas informações aqui, né? Por esse vídeo apenas às vezes vocês não conseguem ter um entendimento perfeito, tá? Mas eu vou colocar então disponível aqui na descrição do vídeo, né, o manual do CPRM para vocês terem um melhor embasamento, analisar ali com um pouquinho mais de detalhamento. Tá? Mas o objetivo aqui dessa aula é mostrar para vocês que existe esse teste de bombeamento, caso haja necessidade, vocês venham trabalhar com algum processo de outorga, de uso de recurso hídrico, fazer alguma avaliação, né, da capacidade de fornecimento de água de um aquífero, aqui está a metodologia que é mais utilizada no Brasil. Tá? Além disso, na aula de hoje nós já falamos também sobre teste de infiltração, é o aparelho que se utiliza, né, um filtrômetro lá de duplos anéis. Nós temos também os testes de percolação, muito utilizado lá para fazer estudos de taxa de filtração e percolação de água no solo. E aí também, né, suas aplicações, né, no projeto ali de disposição de águas residuárias, principalmente esgoto doméstico, né, proveniente de tanque séptico, de filtro biológico no solo. Então tem muitas e muitas aplicações nas engenharias, principalmente engenharia ambiental, principalmente engenharia civil, tá? Além também da agronomia e outros cursos. Agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!